Quando você começa a subir na carreira, inevitavelmente, felizmente, você acaba assumindo cargos de liderança. E como é que você deve se comportar como um líder? Eu não vou te falar exatamente como é que você deve se comportar, mas eu vou te falar como é que eu me comporto, como é que eu me comportei e você vai tirar as suas conclusões. Primeira coisa, existem tipos diferentes de liderança. Eu não vou falar sobre isso agora, talvez em outro vídeo eu volte até para te falar sobre esses diferentes tipos, perfis. Agora, não existe um perfil que vai ser ideal para você e para todas as situações. E eu vou te dar alguns exemplos por aqui. Como é que eu sempre fui? Será que eu sempre fui um líder mais autoritário, que dava ordem lá em cima para que as pessoas fizessem? Ou eu fui um cara que estava mais do lado das pessoas? Ou eu fui um cara que às vezes tinha até que segurar as pessoas? Enfim, eu vou te falar agora um pouco mais na prática como é que as coisas acontecem e sempre aconteceram nesses últimos, pelo menos, 15 anos. Ser um líder que está lá em cima dando ordem, dificilmente, mas muitas vezes, sim. Agora, na minoria das vezes, é a forma que eu menos prefiro. Vamos colocar, deixa eu puxar aqui na mente algumas situações práticas, algumas situações reais. Alguns funcionários, alguns colaboradores, algumas pessoas, alguns parceiros eram tratados muito mais exatamente dessa forma, como um parceiro de trabalho, do que como um funcionário, do que como um colaborador que está embaixo. E alguns, e daqui a pouco eu vou voltar para isso, para te falar das diferenças e do porquê, e do que isso trouxe de bom e do que isso pode ter trazido de ruim, e alguns eram realmente tratados em alguns momentos, como aquele líder mais chefe que dá a ordem, que é o cara mais chato, até para fazer com que esse cara passe para o lado de cá. E o que é estar do lado de cá e o que é estar do lado de cá? O lado de cá é aquele funcionário, aquele colaborador, aquela pessoa que está com você, que compreende que existem problemas de pessoas, existem problemas da sociedade, existem problemas que a empresa precisa resolver e aquela pessoa está disposta a resolver problema e não a cumprir ordens. Aquela pessoa entende o que está acontecendo ao redor, aquela pessoa entende como é que as coisas devem crescer e muitas vezes essa pessoa tem ideias que você que está aqui em cima nem tem. E, inclusive, isso é uma das coisas que você mais deve fazer como líder. Buscar pessoas que são melhores do que você em várias situações, em várias coisas. Isso é o meu objetivo, essa é a minha meta a cada contratação. Buscar pessoas que são muito melhores do que eu em algumas coisas. E aí, essa é a pessoa que, quando ela tem esse comportamento de entender, de compreender que aquilo acontece, que ela não vai te dizer, dificilmente uma pessoa que está nesse perfil, ela vai te dizer, ou ela me dizia, colocando o meu exemplo, Ale, já fiz aquilo que você mandou. Primeiro, porque provavelmente eu não mandei essa pessoa fazer nada. Segundo, porque essa pessoa não tem esse entendimento de que ela está lá para cumprir ordens. Ela está lá como algo que faz parte de um trabalho todo e nós agimos muito mais como parceiros de conversa. E aí eu estou realmente ali, inclusive se tiver alguém me assistindo, é fácil entender e perceber como foi dessa forma. E se você quiser saber, é só perguntar para alguns deles que eu posso te dizer abertamente. É fácil entender que quando existe essa relação de parceria, as coisas fluem melhor. Porque esse cara, olha só uma coisa, esse cara, como eu falei, muitas vezes ele tem ideias que eu não tenho. Ele tem formas de fazer as coisas mais eficazes, de uma maneira mais eficiente, que eu não pensei. Eu preciso deixar esse cara um pouco mais livre, eu preciso deixá-lo, né? Porque isso aqui é o cara, é o seguinte, que ele vai demonstrar ali de repente no meio da tarde que, olha, já fiz o que precisava ser feito e olha só, tive uma ideia para fazer isso daqui, eu não vou nem pensar em passar uma outra coisa para esse cara fazer, porque essa ideia que ele teve provavelmente vai trazer alguma coisa, no mínimo uma outra ideia para que a gente depois faça junto, ou ele já vai fazer sozinho. Então, esse perfil de funcionário, ele está mais livre. Ele é tratado realmente como
um amigo que está ali dentro me ajudando diretamente a fazer com que as coisas aconteçam. E esse é o cara que, dependendo do perfil dele, você tem até, vou te falar uma coisa que alguns vão achar absurdo, dependendo do perfil dele, se ele começar além desse perfil, desse posicionamento, dessa forma de trabalhar, ele começar a crescer ainda mais, você tem que trabalhar para que ele um dia seja o seu chefe. Entende essa história? Isso eu falo num outro vídeo, de uma outra hora, mas já escrevi sobre isso. Agora, voltando a essa história aqui. Então, esse cara que está colaborando, que está fazendo, que está entendendo esse negócio todo, e ele age com você, você pode deixar mais livre. Novamente, estou falando você, estou falando como é que eu faço, e eu não tenho dúvida nenhuma de que é a forma como eu gosto. Agora, e esse outro cara que está aqui? Esse outro cara que é o cara que vai mandar o e-mail ali. Já fiz o que você mandou. Esse cara que já, primeiro, que ele percebe que as coisas acontecem dessa forma. Eu mando, ele faz. Esse é o cara que eu preciso ser o chefe, mais chato. Infelizmente, porque a minha vontade é que esse cara passe para o lado de cá. Mas muitas vezes demora, ou muitas vezes ele não passa. Então esse é o cara que você tem que ser chefe, que você vai ter, porque se você largar, a hora que ele te mandou esse e-mail, já fiz o que você mandou na cabeça dele, ele já terminou na cabeça dele, eu já li esse e-mail sem saber que eu tenho lá outros 95 e-mails daquela hora para ler. Então na cabeça dele ele já mandou e já fez, já avisou. E se eu não ver e não voltar lá e mandar, e esse às vezes você precisa mandar, infelizmente, porque é a forma como eu não gosto, mas é a forma como funciona para algumas pessoas. Se você não mandar ele fazer outra coisa, ele vai estar ali parado esperando. Na cabeça dele, ele já terminou o que ele tinha que fazer. Ele não tem nenhuma outra demanda. E está ali, fazendo algo que não é necessariamente aqui de olho no que os clientes, no que a sociedade, no que a empresa precisa fazer para resolver problemas, para gerar recursos, para que a empresa cresça e todo mundo cresça junto. Então perceba que você muitas vezes, aqui eu estou falando só de dois perfis, que foram os dois em que eu mais transitei e são os dois principais, apesar de existirem outros. Perceba que você pode e vai ter formas diferentes de liderar com pessoas diferentes. Que problema isso já me trouxe? Por exemplo, eu já tive problema com esse cara daqui de dizer, pô, você age de formas diferentes com pessoas diferentes, 2 pesos e 2 medidas. E é exatamente isso. Só que são formas diferentes para pessoas diferentes. E na minha cabeça, esse aqui, infelizmente, foi um erro meu em encontrar de repente um perfil de uma pessoa que não conseguiu vir para esse lado. Ou às vezes foi um erro meu ainda de não conseguir trazer essa pessoa a entender, fazê-la entender que ela pode enxergar o negócio, a empresa, as soluções de uma outra maneira e ela acaba transitando, mesmo que seja um pouquinho aqui mais para o meio, em que eu já preciso só orientar mais de perto, orientar de uma maneira um pouco mais próxima, tá sempre dando um feedback, mas ela já consegue se virar um pouquinho mais sozinha e eu não preciso lá estar o tempo todo. Porque uma coisa é fato. É muito melhor a pessoa que você tem que às vezes segurar do que a pessoa que você tem que ficar empurrando. Repetindo, é muito melhor o funcionário, o colaborador, que às vezes você tem que segurar, porque ele tem muitas ideias, porque às vezes ele avança um pouco mais, só que isso é bom. Você só precisa dar aquela seguradinha, às vezes, em algo que não é para aquele momento, mas é muito melhor esse do que aquele que você tem que estar empurrando o tempo todo. Porque esse depende necessariamente de você. Esse é o cara que quando você está fora, ele está parado. Esse é o cara que faz você não poder sair de férias. Esse é o cara que faz, inclusive, você não ter a liberdade, por exemplo, de pedir até demissão, se você quiser. Porque a melhor maneira de você poder pedir demissão, eu já escolhi momento de sair. É quando você deixa a empresa funcionando, quando você deixa os projetos funcionando, porque lá na frente as pessoas vão lembrar de você, de como é que você fez tudo, no começo, no meio e na saída. Então eu espero que você tenha tido uma ideia do que você pode fazer. Como eu falei, tem algumas outras coisas nesse meio. Se você estiver já subindo na carreira ou se você não tiver, é mais um motivo para que você também venha me acompanhar. Eu tenho um webinário na próxima quinta-feira. Se você se vê esse vídeo depois, passa lá no endereço, porque eu vou deixar a data
de algum próximo ou de alguma coisa, de algum PDF, de algum vídeo, de alguma aula, de alguma coisa que vai ser útil para você. Então não deixa de se inscrever nesse webinário. Lá eu vou falar sobre como é que eu comecei como desenvolvedor, cheguei à superintendência, saí, voltei, indicado, fui para outros lugares, assumi cargos de liderança, de gestão, assumi algumas áreas diferentes até das que eu estava acostumado, porque era muito mais sobre lidar com pessoas do que sobre com a tecnologia, que era de onde eu vim lá atrás, ok? Então, não deixa de participar comigo. Eu vou te falar como é que eu cresci dentro de clubes de futebol, ambientes desorganizados quando se fala em gestão, imaturos quando se fala em modelos de gestão. E uma outra hora eu falo também sobre isso, sobre as oportunidades que existem para que isso melhore, e isso melhorando impulsiona uma série de outras coisas no país, porque o país olha o futebol. Mas isso é papo para outra coisa. Agora é o momento de falar sobre como é que eu usei não só a liderança, mas liderança, a educação financeira vai ser o ponto principal. Como é que eu aqui, se a gente olhar esses tantos 20 e poucos livros sobre dinheiro, me ajudaram na carreira, você vai entender por quê. Além de outros 5 pontos que eu vou colocar por ali. Não deixa de se inscrever, espero que você seja um líder cada vez melhor. E lembra de uma coisa, enquanto você não é líder da sua equipe, você precisa ser o líder da sua própria vida. Até mais.